Olá, bem-vindos ao nosso Explainer. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei que pode, de verdade, mudar as regras do jogo para a inteligência artificial no mundo todo. É o AI Act, lá da Europa. E olha, o plano deles é bem ambicioso. Basicamente, definir o futuro da tecnologia. Pensa bem, a inteligência artificial explodiu, né? De repente está em todo lugar. E cresceu tão rápido, tão sem regras, que muita gente está chamando isso de o velho oeste da tecnologia. E aí fica a pergunta, quem vai ser o xerife nessa história? Bom, parece que a União Europeia resolveu vestir o chapéu e disse, deixa com a gente. Eles querem ser os primeiros a colocar ordem na casa. Ok, vamos entender o que eles querem com isso. O objetivo da União Europeia é, na verdade, um grande ato de equilíbrio. De um lado, eles querem proteger a gente, sabe? Garantir que a IA seja segura, confiável. Mas, do outro lado, eles não querem brecar a inovação, para não ficarem para trás. No fundo, é como se a Europa estivesse escrevendo o primeiro grande manual de instruções da IA, um que talvez o mundo inteiro acabe usando. Então, a grande questão é, como é que se regula uma coisa tão gigante e complexa como a IA? A solução da Europa é até que bem inteligente. Eles criaram uma lei baseada no nível de risco. O que isso quer dizer? Simples, nem toda IA é tratada do mesmo jeito. A lógica é, quanto maior o risco de uma IA fazer algum estrago, mais apertadas são as regras para ela. Faz sentido, né? E para entender essa lei, você precisa olhar para essa pirâmide aqui. Ela é a chave de tudo. Lá no topo está o risco inaceitável. São as tecnologias que foram simplesmente proibidas. Ponto final. Descendo um pouco, a gente tem o alto risco, que tem regras super rígidas. Depois, risco limitado, que pede mais transparência. E lá na base, o risco mínimo, que é onde a maioria das IAs se encaixa e aí quase não tem regra. Vamos começar lá de cima, pelo que é proibido de vez. Certo, vamos direto para a parte mais, digamos, dramática da lei. A União Europeia olhou para algumas aplicações de IA e disse: não, isso aqui é perigoso demais. São tecnologias consideradas uma ameaça tão grande para a segurança e para os nossos direitos que foram banidas. Sem negociação, sem mas, simplesmente não pode. Mas que tipo de IA é essa tão ruim assim? Bom, imagina um sistema de crédito social usado pelo governo para dar nota para os cidadãos. Proibido. Ou então uma IA que te manipula de forma subliminar sem você nem perceber. Também não pode. A lei proíbe também explorar as fraquezas de certos grupos, usar reconhecimento de emoções no trabalho ou na escola e sair catando fotos de rostos na internet para criar um banco de dados gigante. Ok, descendo um degrau na pirâmide, a gente chega nos sistemas de alto risco. Aqui é que o bicho pega, onde está o grosso da regulação. Essas IAs não são proibidas, mas, para poderem funcionar, elas precisam seguir uma lista de regras bem rigorosas. Mas afinal, o que é uma IA de alto risco? Pensa assim, é qualquer sistema que pode tomar uma decisão que muda a sua vida. Sério, a gente está falando daquele software que analisa seu currículo e decide se você passa para a próxima fase da entrevista, ou do algoritmo que diz se o seu empréstimo no banco foi aprovado. O impacto é tão grande que as regras precisam ser na mesma altura. E olha, esses sistemas já estão por toda a parte. Na área de emprego, por exemplo, tem software que faz a triagem de currículos. Em serviços essenciais, como bancos, tem os sistemas de pontuação de crédito. Na aplicação da lei, já existem ferramentas que ajudam a avaliar provas. E até na educação, com sistemas que corrigem e dão nota para provas. Tudo isso aí entra na caixinha de alto risco. E as obrigações para quem desenvolve isso são bem sérias. Eles precisam avaliar todos os riscos antes mesmo de lançar. Tem que usar dados de altíssima qualidade para não criar algoritmos preconceituosos. Precisam ter uma documentação técnica super detalhada para tudo ser transparente. E, talvez o mais importante de tudo, tem que ter supervisão humana. Isso significa que, no final das contas, uma pessoa de verdade precisa ter o poder de intervir, de corrigir, de anular a decisão da máquina. O controle final é sempre nosso. Ok, já falamos do topo da pirâmide. Mas e a base, a parte de baixo? A boa notícia é que a lei não veio para engessar tudo. A imensa maioria das IAs que a gente usa todo santo dia, tipo o filtro de spam, as recomendações da Netflix, a IA nos videogames, tudo isso cai na categoria de risco mínimo. E para elas, basicamente, nenhuma regra nova. A ideia é deixar a inovação correr solta onde não há perigo. Beleza, já falamos do que é proibido, do que é super regulado e do que está liberado. Mas tem uma categoria aí no meio, a de risco limitado,
que ficou super importante por causa de modelos como o ChatGPT. Para esses, a palavra-chave é transparência. Os criadores vão ter que, por exemplo, contar com que tipo de dados treinaram o modelo, respeitar as leis de direitos autorais e, muito importante, deixar claro quando um conteúdo, tipo um deepfake, foi feito por IA. Bom, a gente já entendeu o que a lei faz. Agora vamos ver o quem e o quando. Afinal, quem é que tem que seguir essas regras? E como é que uma lei da Europa vai acabar impactando o resto do mundo, inclusive aqui no Brasil? A lei faz uma distinção bem clara entre dois papéis. De um lado, você tem o fornecedor, ou provider. Pensa na OpenAI, que criou o ChatGPT. Eles são os desenvolvedores. Do outro lado, tem o aplicador, ou deployer. Pensa numa empresa que usa o ChatGPT para atender seus clientes. Os dois têm responsabilidades, mas o peso maior, as obrigações mais duras, ficam nas costas de quem cria a tecnologia. E é aqui que entra uma coisa chamada efeito Bruxelas. O que é isso? Simples, essa lei não vale só para a empresa europeia. Ela tem um alcance global, ou seja, qualquer empresa, não importa se é do Brasil, dos Estados Unidos, da China, se ela quiser vender seu produto ou serviço de IA para alguém dentro da União Europeia, ela vai ter que seguir as regras do AI Act. Isso, na prática, tem o poder de transformar essa lei europeia no padrão mundial. Mas calma, isso tudo não vai acontecer da noite para o dia. A implementação vai ser em fases. As proibições mais pesadas, aquelas de risco inaceitável, já começam a valer no início de 2025. Depois, em agosto de 2025, entram as regras para as IAs generativas. A lei completa, com todas as multas e tudo mais, só entra em vigor mesmo lá para agosto de 2026. E ainda tem mais um prazo, até 2027, para sistemas específicos. E para garantir que todo mundo vai levar isso a sério, as multas são bem salgadas. Se uma empresa desrespeitar as proibições, a multa pode chegar a 7% do faturamento global dela. Para outras violações, 5%. É muito dinheiro. Para você ter uma ideia, isso pode ser até mais alto que as multas da LGPD europeia, o RGPD. Ou seja, eles não estão para brincadeira. Então é isso. A União Europeia deu o primeiro passo, botou na mesa um conjunto de regras completo, baseado em risco, para tentar domar a inteligência artificial. A grande pergunta que fica no ar é: será que esse modelo europeu vai mesmo virar o padrão para o mundo todo? E quem vai ser o próximo? Os Estados Unidos? A China? O futuro da IA de verdade está sendo escrito nesse exato momento. Obrigado por acompanhar a gente nesse Explainer.